Paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Você pode dizer glória a Deus. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Pastor Abinaí, pastora Meira, aqui nesse momento representados por dois dos nossos vices, pastor Miguel e pastor Lucas. Que Deus continue abençoando os seus ungidos e cuide de cada um de vós até a volta do Senhor. Quero convidá-los para juntos proferirmos a leitura da palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, a partir do verso de número 4, de número 1 até o 4, e depois nós vamos para o versículo de número 9. Primeiro Reis 19. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Verso 9. E ali entrou numa caverna e passou toda a noite. Diga assim após mim: a caverna não é o meu lugar. Podemos fazer um coral mais forte? 1, 2, 3. A caverna não é o meu lugar. Tome assento, por gentileza, adorando e glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, é sabido de todos nós, ou pelo menos pela grande maioria, e também conhecem a história do profeta Elias, um homem de uma trajetória que dispensa comentários, de um caráter ilibado, um homem cheio da presença de Deus, cuja vida era pautada de profundo temor e reverência ao Deus Todo-Poderoso. E diante do que lemos, nós nos deparamos com um fato onde este grande homem de Deus, que deixou um grande legado, ele se depara diante de uma situação onde ele é tomado por um sentimento de medo. Ora, alguém poderia imaginar, mas como pode um homem de tamanha relevância, de profunda comunhão com Deus, pois que assim pensamos com pessoas que se destacam pela sua comunhão, pelo seu grau ministerial, pela sua estatura como homem, como servo, como mulher de Deus, diante de todos nós, pela relevância, pela fé e principalmente pelo exemplo cristão. Quando acontece algo, seja coisas referentes ao nosso dia a dia, sejam situações envolvendo a nossa fé e até o ministério, nós exclamamos e perguntamos por que está acontecendo isso com fulano, com cicrano ou com beltrano. Talvez naquela época, eu faço uma conjectura, muitos ficaram perguntando, ou quem sabe entre amigos, comentando entre eles, por que tal fato aconteceu com Elias? Porque dias antes, ele havia feito algo que abalou a região, que foi exatamente o enfrentamento que ele se condicionou e se posicionou diante daquela situação que envolvia principalmente Jezabel, mulher do rei Acabe. Por que Jezabel? Jezabel, ela tinha
um poder de persuasão tão grande que ela, além de ser idólatra, aliás, o nome de Jezabel, ela tem um sentido tão profundo e tão negativo que significa Baal exalta. E não somente isso, ela vinha de uma família cujo nome do seu pai era Bet Baal. Para os irmãos terem uma noção, e quem era Baal? Segundo alguns historiadores, aquela entidade, ela tinha um poder um poder infernal tão significativo. Os irmãos sabem que Paulo fala, lá no capítulo 6 de Efésios, da carta de Efésios, sobre as regiões celestiais nos quais existem principados e potestades. Pois bem, naquela época também no Oriente Médio, segundo esses historiadores, Baal, essa entidade, dominava as regiões celestiais do Oriente e eram 66 mil, aproximadamente 66 mil legiões de demônios que obedeciam ordens desta entidade maligna. Não por acaso, muitos países, até na nossa atualidade, o Brasil e qualquer outro país, existem principados específicos, dominadores nas regiões celestiais, que exercem influência em partidos políticos, em empresas. Sim ou não? Tem empresas por aí que você passa e você sente aquele cheiro de enxofre na porta. Ali em Campinas, você sabe que tem empresas ali que vendem esses produtos, e aqueles produtos têm um significado espiritual negativo muito forte, nos quais ali, por trás de todo o bojo daquela economia, existe ali um significado espiritual, e às vezes nós ignoramos isso, porque a nossa luta, diz a palavra, não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades. Portanto, nós lutamos contra seres que não vemos, seres invisíveis. E é por isso que muitos naufragam nessa batalha, não compreendendo que existe por trás de uma pessoa irritada, de uma pessoa nervosa, de um parente que, de repente, do nada, de um amigo, de situações que você considerava ali, a princípio, coisas pequenas, coisas irrelevantes, mas que tem um significado espiritual tão profundo. Como diz aquele adágio popular, um pequeno copo se transforma, um pequeno copo de água se transforma o quê? Numa tempestade. Porque a Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então nós não devemos desprezar os pequenos sinais espirituais que aparecem de forma oculta. E Paulo disse que o homem espiritual, a mulher espiritual, ele discerne a tudo e a todos, e de ninguém é discernido. Daí a importância de buscarmos de Deus o discernimento para todas as situações da nossa vida. Porque o inimigo das nossas almas, em João 10:10, ele tem um propósito, ele veio com um propósito específico: matar, roubar e destruir. E Satanás não brinca de ser Satanás. Satanás não brinca de ser diabo. E às vezes uma brecha, né? Como diz lá em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. E dar lugar é dar brecha para que ele entre. E em pequenas situações, aquelas mais comuns, aquelas que você considera que não exige nem um pouco de atenção e vai desprezando, sabe? Como a história da mosca e da aranha, que ao pegar o primeiro fio da aranha, ela não se importa e continua ali. Aí depois vem um segundo, vem um terceiro, daqui a pouco ela começa a se espernear, mas aí não tem mais jeito, porque ela não teve a audácia de quebrar ali o primeiro fio, de ir na raiz do problema e eliminar o mal. E quem tem discernimento espiritual, e eu estou falando a pessoas que têm discernimento espiritual, pessoas que possuem a fé genuína da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e você sabe muito bem que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você já viu que nem todos têm a coragem de se dirigir a uma pessoa
que está oprimida para expulsar demônios? Pois bem, porque aquela pessoa, ela tem já no seu coração o medo de enfrentar aquele espírito. Ela até fala que não tem medo, que isso é coisa, sabe, de cabeça de crente, mas chama essa pessoa para expulsar os demônios. Ela não vai, porque ela não tem autoridade. E uma coisa é você ter autoridade em qualquer área da sua vida, e outra coisa é a autoridade espiritual. Jesus questionou isso com os discípulos. Um certo pai chegou, os irmãos conhecem muito bem essa passagem, com o seu filho que estava oprimido pelos demônios, a ponto de espumar pela sua boca, devido ao efeito da opressão maligna. E os discípulos chegaram para ele: olha, a gente não conseguiu expulsar esses demônios. E Jesus automaticamente respondeu de forma sábia e disse: olha, esse tipo de situação, ou seja, demônios, só saem com jejum e oração. Então não adianta se meter a bonzão, não é o status, não é a gravata, embora a indumentária seja algo representativo, mas não é o principal. Então, o diabo não tem medo de status, de poder aquisitivo. O diabo não tem medo de você ser bonito, de você ser, sabe, quem sabe, letrado da tua formatura, do teu anel de formatura, mas ele tem medo de um crente cheio do Espírito Santo. Porque o que o crente faz em nome do Senhor Jesus Cristo, ele estando cheio do Espírito Santo, ele não faz no nome dele. Ele faz no nome daquele que até o inferno se curva de joelho da presença dele. Eu estou aqui pregando nessa noite, não é no meu nome, porque no meu nome não tem nenhum poder. Esse ministério é sustentado, não é no nome do pastor Abinaí, embora ele tenha, da parte de Deus, a missão de dirigir esse grande campo. Mas por trás de todo essa boa administração, de todo esse governo estruturado e que Deus tem prosperado, tem uma direção espiritual e uma cobertura espiritual. E essa cobertura é simples, é jejum e oração. Deus dá livramentos para quem ora e jejuma, de coisas ou situações que às vezes você nem imagina, e Deus está dando o livramento. É uma chave que você esqueceu em casa, ou esqueci a chave, esqueci meu óculos. Pois é, aí Deus permitiu que isso acontecesse, para que você voltasse, porque se não voltasse lá na frente o teu carro ia bater. Você iria tropeçar, cair, bater a cabeça no meio-fio. Por isso que eu entendo o que a palavra diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então nós temos que entender a vontade de Deus e somos obrigados a compreender isso, porque quem não entende, bate com os burros na água. Vive como um carro atolado, né? Acelera, acelera, patina, patina e não vai para frente. Porque a sua fé não está centrada na palavra de Deus, está faltando algum ingrediente, o discernimento, a presença do Espírito Santo, que nos capacita a ser cheios da presença do Senhor para entender da parte de Deus e ter esse discernimento. Então Jezabel, ela tinha na sua pessoa e na sua família uma influência maligna, que teve aí uma sequência, né, um prosseguimento, uma corrente que não foi quebrada. Porque veio do seu pai Bet-Baal, passou para ela, depois passou para Atalha, sua filha, que era casada com o governo Jeroão, e que depois passou para Acasias. Perceberam aí, irmãos, que tem coisas que precisam ser quebradas, correntes do mal. E aí tem gente que se acomoda, sabe? Vai vendo essa coisa aí, dando continuidade, essa luta que não passa nunca, porque prova tem um tempo de Deus, maldição não. O crente fiel a Deus, longe dele maldição, mas prova tem. A palavra diz lá em Timóteo: bem-aventurado o varão que for provado, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida, e coroa é honra, coroa é vitória. Então, se você está sendo provado, se prepare, porque vai ter novidade,
Você não vai ficar na caverna. Ela não foi feita para você. Ela não foi feita para mim. Mas de quando em vez passamos por ela. Deus permite que passemos porque Ele tem um propósito. E a palavra diz: todas as coisas, todas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu decreto. Tem alguém aqui chamado para o decreto de Deus? Deixa eu ver. Então fique tranquilo. Fique tranquila que ainda que você esteja na caverna, tem propósito de Deus ali. Mas vão ter levantes. Segundo, agora você, antes que eu passe para esse ponto, segundo a psicologia, são catalogados, e aqui tem psicólogos que sabem disso que eu vou falar, são catalogados cerca de entre 400 e 500 tipos de fobias, de medos, podendo alcançar um número até maior. E aí a gente fica imaginando, não é a questão de você ter medo, é sobre como enfrentar o medo, não é isso, pastora Gisele? Porque diante da situação, é que a gente vai saber quem somos nós com Deus. Porque quando tudo vai bem, é uma coisa. Mas quando você é levado para uma situação de dificuldade, aí nós vamos ver realmente saber. E principalmente Deus, quem é você? Que tipo de cristão é você? Se você o adora pelo que Ele faz, ou se você o adora pelo que Ele é. Porque na caverna, a primeira coisa que você sente é medo. E a Bíblia diz que Elias teve medo de Jezabel. Mas dias antes, ele enfrentou 450 falsos profetas. Um homem encorajado, cheio da unção, cheio do Espírito Santo. Mas no outro dia, bateu-lhe a fraqueza. Tem dia que a fraqueza bate, lógico. Tiago 5,17 diz que Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. E a Bíblia fala também lá no capítulo 6 de Efésios, sobre estarmos atentos ao dia mau. Tudo vai bem, é ou não é? Depois você recebe uma notícia, as pessoas usam essa expressão lá fora como você fica sem chão. Pá. E a gente se abala, porque nós somos pó e cinza. Salmo 103, verso 14, diz que Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Está vendo aí a nossa estrutura? Pó, terra. Não somos nada. Eu sem Deus, Deus continua sendo Deus. Mas eu sem Deus não sou nada, mas Deus sem mim continua sendo Deus. Então, eu não posso abrir mão de Deus em momento nenhum. Haja o que houver, eu vou ficar ali com Ele até Ele resolver. Até Ele tomar uma providência. E eu digo mais, Ele vai tomar providência. A segunda coisa que Elias sentiu foi a opressão. Você sabe o que é opressão espiritual? Os sintomas são sensação de sufocamento. Quem nunca sentiu isso, irmão? Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que estão aí cheias de problemas emocionais, situações mal resolvidas. E aí vai dormir sufocado, acorda sufocado, sabe? E a gente fica perguntando para Deus ao invés de orar, fica perguntando, até quando, Senhor? E nisso, se você ficar encucado, vai esfriando. Porque começa a perder a vontade de adorar, irmãos. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles pararam de adorar? Não. Pararam de cantar? Não. E mediante o louvor, o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu foi a estrutura se abalar. Se você continuar adorando, a estrutura do problema vai ter que se abalar. Você não. Porque você está firmado na rocha, então você vai confiar firme. A estrutura do problema, sim, ela vai ter que se abalar.
Eu estou sentindo graça de Deus aqui nesta noite. Onde está o outro crente que está sentindo essa presença gloriosa? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele está com você. Ele é Espírito. E aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. E Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em Espírito. E se Ele é Espírito, Ele está online 24 horas. 24 horas. Eu não sinto Ele só aqui na igreja, embora aqui seja o santuário, um momento de adoração reservado para adorar. Mas em todos os momentos, se eu estou com Ele e Ele comigo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquila. Você não vai ser atingido. Você não vai ser atingida. Embora esteja, quem sabe agora como Elias ficou oprimido pela a carga de demônios que usava Jezabel. 66 legiões Baal dominava. Uma legião, que esse termo é oriundo da contagem de soldados romanos, uma legião tinha 6.000 soldados. 66.000 que ele dominava, vezes 6.000 legiões, dá o quê? 396.000, isso mesmo? Imagina, irmão, a carga opressora que Elias recebeu. O demônio não tem poder sobre as nossas vidas, mas a gente sente a opressão, o peso. Porque ele não vai lutar contra quem está do lado dele. Ele já dominou e ali ele brinca, sabe? Leva ele para a festa, leva ele para o baile, sabe? Leva para um lado, leva para o outro, para a prostituição, enganando a pessoa, achando que aquilo é normal. E ele sente que aquilo é normal. Como o sapo, né, que é colocado num caldeirão e toca-se fogo embaixo. Mas antes que esquente, a água está fria, está gelada. E o sapo se acomoda. Mas a água vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Daqui a pouco ele está sendo fervido e continua acomodado. Sabe por que muitos não mudam a situação? Porque estão acomodados. Aí Deus fica ali, sabe? Como diz minha mãe, que é mulher de oração, apertando o parafuso para ver se a pessoa entende. Porque quando é chamado não tem jeito, irmão. É como se jogasse um anzol e fica seguro. Não adianta você sair. Não adianta. Deus já te pegou, já era. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Xarabacandarabachaya. E como você não foi chamado para ir para o inferno, Ele vai tratando, sabe? Ele vai trabalhando. Né, pastora Glaucia? Xarabacandarabachaya, vai agindo. Aí você começa a perder aquela força, né? Porque tem gente que cria birra de Deus. Ah, não vou mais para a igreja. Não faça isso não. Você está cometendo um suicídio espiritual. A Bíblia não manda você resistir a Deus, pelo contrário. Lá em Tiago fala, sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí sim você tem que resistir. Aí resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Nesta noite ele vai deixar alguém em paz. Xarabacandarabachaya. Alguém que adentrou aqui oprimido, carregado. Jesus nesta noite vai trocar o teu fardo por um fardo suave, um jugo leve. Xarabacandarabachaya. Levante a tua mão e receba a graça de Deus. Xarabacandarabachaya. Foi exatamente isso que irritou Jezabel, a trajetória de Elias. Não fique pensando você. Quanto mais você crescer, como servo de Deus, quanto mais degraus Deus for te colocando, mais terá a retaliação do inimigo.
Mas a retaliação não é motivo para você ir para a caverna. Você pode estar lá, mas você não é de lá. Xarabacanda, arabaxaia. Deus te chamou para prosseguir, mesmo sentindo dor, mesmo machucado. Mas parar não. A gente quer parar? Claro que quer parar. Mas não pode parar. Porque Deus te chamou. Deixa eu te falar uma coisa, no final tudo vai ficar bem, tudo. Olha a luta que os nossos pastores estão passando. A irmã Meire, nossa pastora Meire, nossa co-pastora. Você acha que é fácil uma mãe doente? Num estado, vai, não vai, fica ou não fica? Mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Semana passada, eu fui acometido de uma infecção. E homem é aquele sujeito meio relaxado. E minha esposa, vai no hospital, vai no hospital. Eu, não, vai passar. E me automediquei. Quantos homens fazem isso aqui? Você prefere ser automedicar do que ir para o médico. Eu fiz isso. Errado. E aquele negócio foi aumentando, aquela dor foi aumentando. A ponto de me encurvar de tanta dor. E minha esposa diz, não, vamos agora para o hospital. A gente foi para o hospital. Chegando lá, me medicaram. Ela foi para casa deixar os meninos. E eu fiquei no hospital. Quando ela voltou para me pegar, eu falei, não, já terminou aqui, pode vir. Minutos antes dela chegar, eu sofri um desmaio. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, desmaio. Eu comentando isso com minha mãe, com minha sogra, com a minha esposa, obviamente. Não, isso foi só um emocional que abalou e tal. O médico lá, ele não conseguiu, fez lá aquele retirada do sangue para medir a glicemia, medindo pressão, e ele disse para minha esposa, olha, ele não vai embora, ele vai ficar aqui a noite toda. Na terça-feira passada, eu estava esperando ela na recepção, e de repente eu acordei, e aqueles médicos, enfermeiros, sabe, me dando pressão, eu digo, Jesus, que tal? Eu senti, só quando escureceu tudo, eu apaguei, não vi mais nada. Eu sei que eu voltei para casa, ainda estou sendo medicado, mas hoje eu fui no especialista, havia feito uma consulta e fui no especialista. Quando ele olhou o meu exame, ele está até aqui na Bíblia, irmão, porque a gente tem que testemunhar para que o nome do Senhor seja glorificado. Está aqui, pastor Lucas. Olha isso daqui, leucócitos. E o médico disse assim para mim, a tua inflamação, ela está em torno de 1 milhão, quando o limite é até 10 mil leucócitos. Eu não sei por que tu está vivo, porque nessa medida aí tu era para estar morto. Eu falei assim, doutor, e por que eu sofri o desmaio? Pois é, ali é o princípio, você não morreu porque você teve muita sorte. No meu coração eu disse, não foi sorte, foi o meu Deus. Se chegar a hora vai, irmão, mas se não chegar, não adianta, porque Ele mata e faz viver, é Ele que dá a vida, é Ele que sustenta. Pode estar passando o que passar, mas se você tiver de ficar vivo e cumprir o propósito de Deus, nem a morte vai te vencer. Xarabacanda, arabaxaia. Então levante a mão e dê glórias ao nome daquele que vive. Xarabalabacanda, arabaxaia. Gente me dando cobertura espiritual. O meu pastor liberou uma palavra de vitória para a minha vida. Deus é contigo. Logo, logo você estará em casa com saúde, cultuando conosco. A minha esposa foi para casa, vou orar por você. Já é a segunda vez que ela me deixa em hospital. Quando chega, 2020 foi o Covid, 75% dos pulmões, prova de saúde. E sempre fui uma pessoa saudável. Mas vem aquele momento que você vai para a caverna. E você não entende por que você foi. Mas não interessa por que eu fui. O que interessa é que eu não sou criado para viver em caverna. Eu não fui chamado para viver em caverna. Elias não foi chamado para viver em caverna. A caverna não era o lugar de Elias, mas ele foi. Só que estando lá na caverna, Deus proveu livramento. E a primeira coisa
que aconteceu com Elias é que lá na caverna ele sentiu algo que ninguém gosta. Ele sentiu solidão. Gostamos de solitude, né? Há uma diferença entre solidão e solitude. Solitude, segundo os psicólogos, é aquela pessoa que sente prazer e se conforta com a sua própria companhia. Ou seja, você se reserva e ali eu me sinto bem com solitude. São aqueles momentos que eu tiro para orar. São aqueles momentos que eu tiro para ficar com Deus, ali lendo a palavra de Deus. Aqueles momentos de adoração. Eu tenho um filho, o Arthur, de 8 anos, e de quando em vez ele é muito curioso, pergunta demais. Eu falei, Arthur, você vai ser repórter, porque você pergunta demais. E de quando em vez, o pastor Wellington, ele entra lá no quarto, e aí ele interrompe a minha oração e fala assim, papai, por que sempre que eu entro aqui o senhor está de joelho? Eu digo, meu filho, é porque o crente só anda se estiver de joelho. Ele perguntou, mas andar de joelho não é melhor andar de pé? Eu falei, não, é porque espiritualmente você só prossegue se estiver de joelho. No dia que eu parar de andar de joelho, as coisas vão dar errada para mim. Ele, papai, é verdade. Eu orei pelo senhor, né? Lembra do áudio que eu mandei? Porque quando eles foram para casa, que eu fiquei no hospital, ele falou assim, mandou um áudio, papai, uma boa noite. Quando eu for dormir, eu vou orar pelo senhor. Já onde é que ele aprendeu isso, irmão? Uma criança. E aqui eu estou para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você pode até passar, eu senti solidão naquele hospital. A imagem da minha esposa, dos meus filhos saindo. Eu achava que eu estava só, mas ao meu lado estava o dono da vida. Você acha que está só, mas tem o braço forte e poderoso de Deus está com você. E não te deixa cair, e não te deixa perecer, e não te deixa naufragar, e não te deixa morrer. Levante a sua mão e receba a graça de Deus. Eu estava ali sentindo solidão, mas o Salmo 27, verso 10 diz, quando meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Outra coisa que ele estava sentindo era fome. Aquilo que você estiver sentindo, Deus vai entrar hoje para suprir. O tempo voa, meu Deus do céu. Mas eu vou concluir esta mensagem. E Elias estava numa situação ali, que ele passou a noite toda no deserto, né? E de repente, a Bíblia diz aqui, 1 Reis 19, a parte B do versículo diz, eis que um anjo tocou-lhe e disse, primeiro vamos entender, o anjo do Senhor tocou. Toda vez que recebemos o toque de algo que vem do céu, ou de alguém do céu, alguma coisa acontece. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Que ela entrou ali no meio da multidão, e Jesus foi chamado a atenção, por quê? Porque quando ela tocou, saiu virtude. Então o anjo veio com uma missão, que lhe é atribuição da parte de Deus, para aqueles que vão herdar o reino dos céus, que é Hebreus 1,14, que os anjos do Senhor trabalham em favor daqueles que hão de herdar a Sião celestial. Então o anjo recebe uma missão e leva pão para Elias, que é alimento sólido, que possui vitamina B, que possui vitamina B1, olha as carências, Deus suprindo cada carência, Deus sabia até das vitaminas que ele precisava. Deus poderia ter mandado outro alimento, poderia, mas ele mandou pão quente assado na brasa, irmãos. Hoje tem pão quente do céu, pão contém proteína, contém carboidrato. Deus sabia que Elias tinha uma caminhada para frente. Seriam mais 40 dias e 40 noites de caminhada. E aí o anjo chama ele, mas também tem outra coisa para oferecer para ele. Tem água. Tem muita gente desprezando a água, mas espiritualmente, a Bíblia diz, em Jeremias, capítulo de número 2, verso 3, para finalizar,
Diz que o povo de Israel abandonou a fonte das águas vivas e cavaram cisternas roxas ou rachadas, cisternas que não retêm água. Elias tinha depósito de água, porque ele buscava dia e noite a fonte de água viva. Dia e noite ele tinha tanta fonte de água viva que chamou a atenção do seu companheiro Eliseu. Não, eu quero esse negócio, o que tu quer? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Que era isso? Era a fonte da água viva que enchia a vida de Eliseu. Fique de pé em nome de Jesus. A banda, me ajuda aí, por favor. E aí o anjo diz para ele: levanta-te, porque tem para ti uma grande caminhada. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: ei, levanta-te, sai da caverna, porque aí não é o teu lugar. Tem para ti ainda uma longa caminhada. E você, olhe para cá. Ei, olhe para cá. Tem para você ainda uma grande caminhada. O teu lugar não é a caverna. Eu estou falando para crentes, mas estou falando também para pessoas que estão afastadas. Elias pediu até a morte, foi ou não foi? Pediu. Ele possuía as mesmas fraquezas que nós, mas chegou a hora em que era o momento de sair da caverna, e Deus proveu para ele pão e água. Nesta noite também Deus está provendo algo para a tua vida. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são estas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem coisa preparada para ti nesta noite. E enquanto nós estivermos louvando, eu te convido a sair do teu lugar, a sair da caverna, porque Deus tem algo grande na sua vida. Pastor, mas eu não dou certo mais em igreja. Dá certo sim. Elias achou que tinha acabado tudo. Tanto é que ele reclamou de Deus e falou: só restou eu, Senhor. Olhe para cá. E restou mais. Aí Deus falou para ele: não, Elias, não acabou não. Ainda tem mais 7.000 fiéis. Então você nesta noite é chamado de fiel. Está passando luta, tá na caverna, tá, mas não acabou. Sai do seu lugar e vem agora entregar a tua vida a Jesus. Vamos lá. Estou no meu jardim. Hoje é noite de resgate. Assim como Deus preparou o resgate de Elias, trazendo alimento, Deus também nessa noite de resgate. Sai do teu lugar e venha, em nome de Jesus. Minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos. Sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Deus está provendo algo tremendo para a tua vida. O primeiro amor. Volte ao primeiro amor, venha. Não quero que sai do teu lugar agora em nome de se Jesus. perca. Não leve a vida do jeito que está, não leve. O desejo de te adorar. Talvez você perdeu o desejo de adorar. Diga isso, ó. E me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. A proposta de Deus para você é que você volte a ser um jardim particular para Ele. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Essa palavra não foi por acaso. Com a permissão do pastor, fazer uma segunda oração para um segundo grupo de pessoas. É você, irmão, é você, irmã, que está dentro da caverna, mas está com medo e sentindo opressão. O teu ministério não vai parar. Você é líder de rede. Você tem sentido tanta opressão que você falou em devolver. Como eu já falei tantas vezes que iria parar.
Mas Deus não me deixou parar. Eu achei que os meus erros, que as minhas falhas eram suficientes para me parar. O que é diferente de pecado, porque o pecado ele faz divisão entre nós e o nosso Deus. Mas a fraqueza não. A fraqueza é na fraqueza que Deus opera. É na fraqueza que Deus fortalece. E Deus te trouxe essa noite aqui, talvez fraco, sentindo que não dá mais para continuar, para te fortalecer. Sai do seu lugar agora. Eu estou falando com o líder de hoje. Eu estou falando com o obreiro, que o Senhor quer tirar essa carga. Pastor, eu vou ficar aqui no meu lugar. Não. Levítico 6,13 diz o seguinte: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Há algo diferente aqui no altar. Sai do teu lugar e venha. E são muitos. Eu não vou orar depois do culto, eu vou orar agora. E meu tempo já está acabando. Resta-me 4 minutos. O Senhor insistiu. Traz essa mensagem, porque eu vou tirar a gente da caverna hoje. Deus vai tirar. Deus está tirando você da caverna. Deus está mudando o curso da nova história. E te dando, fazendo uma nova história. Não, vem aqui para frente, pode vir. Você acha que você, separado, olhe para mim, irmão, desde o ventre da sua mãe, você acha que o diabo está satisfeito? Os levantes, os embates, é para parar justamente, interceptar o plano. E ele manda te dizer que hoje ele tira o ponto final e coloca uma vírgula. E vai te usar de tal modo que o inferno vai se sentir incomodado. Mas é para a glória do Senhor. Receba a graça de Deus nessa noite. Não, mas tem muita gente. Pode vir. Todos os dias. Deus quer te resgatar. Venha. Só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Você é jardim particular, né? Propriedade exclusiva de Deus. Essa história não vai ficar assim, não vai. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós vamos orar por você, e você vai sair daqui com um quadro da tua história totalmente modificado. Deus vai dar uma guinada de 360 graus na tua vida. Segundo Crônicas 20:20, crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos meus profetas e prosperareis. E eu estou profetizando que vai ter mudança. Vem, Senhor, sobre essas vidas que aqui estão, sobre toda esta igreja. Vem, Senhor. Sobre mim, Senhor. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Convido o pastor Mi, ao maior aqui representado. Não, é o Senhor que está me tocando para chamar você, pastor. A autoridade maior aqui representada, para que dirija a Deus uma oração em favor dessas vidas, ministrando aí. Deus está tirando elas da caverna.